Muito bem. Então, enquanto os participantes também vão entrando, vou começando com as informações básicas, um bocadinho que temos de perceber para garantir então aqui uma boa sessão. Como vos estava a dizer, o meu nome é Rosário Oliveira, faço parte da equipa de informática da ANO Software, a empresa responsável pela disponibilização da plataforma taxa turística ao município de Albufeira. Tenho também comigo na sessão a doutora Carla Ponte, a doutora Helena Nunes, que são, no fundo, elementos do próprio município. Aquilo que eu queria desde já dizer a todos é que para conseguirmos manter aqui uma sessão organizada, nós vamos ter quase 250, entre 250 a 300 pessoas. Quando estamos num auditório, como foi as sessões já foram realizadas duas sessões presenciais em auditório e essas torna-se sempre mais fácil de gerir as questões, até porque não há aqui questões de microfones e de entradas. Contudo, aquilo que vos pedi é que mantivessem os microfones desativos para conseguirmos então que a sessão seja o mais clara possível. Qual o objetivo desta sessão? Como vos tinha dito, já foram realizadas duas sessões presenciais, estamos neste momento a fazer uma online para conseguir realmente envolver ainda mais aqui os operadores. O meu papel será de explicar, e esta sessão tem estritamente esse objetivo, explicar a utilização da plataforma, ok? Uma das coisas que foi pedido nas sessões presenciais foi para nestas sessões aproveitarmos o tempo para falar da plataforma e de dúvidas sobre a plataforma. Eu sei que e nas sessões presenciais tivemos o Sr. Presidente também a prestar esclarecimentos sobre os motivos da alteração das plataformas, o porquê de os ter efetuado, há alterações de regulamento que eu vou mencionar com indicação do Sr. Presidente, ok? O meu papel aqui não será de todo debater o regulamento ou as regras que estão a ser aplicadas. Esse não é o objetivo desta sessão, ok? Essas sessões foram efetuadas. Aquilo que vos pedia é que se tivessem dúvidas nesse âmbito ou questões para colocar nesse âmbito, as endereçassem para a equipa da taxa turística de Albufeira, ou seja, o município definiu uma equipa do próprio município que está disponível todos os dias úteis, das 9 às 5 da tarde, para responder a questões que tenham no âmbito de regulamentos ou esclarecimentos que pretendam a nível de regras e de alterações ou execução da taxa turística. A sessão de hoje, tendo em consideração o número dos elementos e sendo online, é estritamente dedicada à apresentação da plataforma, ok? Eu sei que vocês podem ter questões de outros âmbitos e daí estarmos já a apresentar estes contactos. Estes contactos permitem que vocês, se pretenderem, agendem com estes elementos sessões presenciais, para que eles vos possam tirar dúvidas, para que eles vos possam apoiar a entregar a própria taxa turística, para que eles expliquem porque é que existiram estas alterações, ok? E estou aqui, no fundo, a dar esta introdução para que todos consigam retirar estes contactos, que são muito importantes, ok? Aquilo que estão a ver em cima é o link de acesso à plataforma. Aquilo que estão a ver a seguir, logo de seguida, é o e-mail para esta equipa e ainda um telefone direto para esta equipa também, ok? Esta equipa vai então estar disponível e já está a apoiar muitos dos operadores e pode prestar qualquer esclarecimento. Como vos disse, nas sessões presenciais, o Sr. Presidente explicou o motivo de todas estas alterações. Eu vou então começar e falar da plataforma, da nova plataforma de utilização da taxa turística. O que é que nós vamos fazer? Eu vou apresentar a plataforma e pedia-vos para registarem nos vossos cadernos, nos vossos apontamentos, algumas questões que possam existir, que tenham, ok? Depois da apresentação, vamos então organizar aqui um período
que posso então retirar dúvidas, ok, da utilização da plataforma e vamos tentar perceber, à partida será melhor através do chat, que é a área de mensagens que está disponível e aberta para vocês colocarem lá as questões. Se alguém estiver com dificuldades em escrever neste chat, eu vou lá mandar uma mensagem para toda a gente ver. Aqui podem colocar mensagens de dúvidas sobre plataforma. Desculpem que assim. Muito bem. Desta forma, se tiverem dúvidas, depois podem colocar nesta área de mensagens. Eu vou primeiro apresentar e depois vou olhar para a área das mensagens. E vou então iniciar. Neste momento acredito que já estejam a ver o meu ecrã. Eu estou a mostrar, no fundo, a vossa plataforma de produção neste momento. O que é que quer dizer de produção? Este é o link de acesso à plataforma da taxa turística. Aquilo que eu vos vou mostrar agora vai ser um ambiente de demonstração, ok? Ou seja, quando eu trocar, isto que vocês estão a ver cá em cima, é um ambiente de demonstração. Não devem utilizá-lo, ok? Não retirem este endereço, ele não está ativo para vocês. Por vezes os utilizadores retiram estes endereços e depois ligam a dizer que não estão a conseguir entrar na plataforma, porque este é um endereço meu para demonstração. Vocês vão ter acesso ao link que já está disponível e no fim eu volto a apresentá-lo e até escrevo aqui na área das mensagens os contactos para poderem retirá-los e guardar essa informação. Muito bem, então vamos perceber esta plataforma de taxa turística. Aquilo que temos que perceber são 3 conceitos essenciais para a utilização da plataforma. O conceito de entidade, o conceito de estabelecimento e o conceito de declaração de autodeclaração. Ok. O que é que isto significa? Deixa-me só aqui tirar o som. O que é que isto significa? Vocês, enquanto entidade, têm que se registar na plataforma. E uma das coisas que eu noto muito é que muitas das vezes os utilizadores registam os seus estabelecimentos nesta fase e isso está errado. Ou seja, o primeiro passo que vocês têm que fazer é registar a entidade. E que entidade é esta? Normalmente questionam-me sobre isto. Quem é que eu registro? Registam, se for uma entidade singular, a vocês próprios, ok? Vamos imaginar que eu tenho um alojamento local em Albufeira e então vou-me registar a mim, porque sou eu a entidade. Se eu for um grupo, uma entidade coletiva, registro essa entidade coletiva. E agora, normalmente existem este tipo de questões. E se eu for um grupo que faço gestão de um conjunto de alojamentos locais? Vamos dar este exemplo já. Que é normalmente aquele que surge logo à partida. O que é que acontece? Registro qual entidade? Isto vai depender e quero que vocês pensem da seguinte forma. Quando vocês entregarem a taxa turística ao município, vai ser emitida uma fatura. A fatura vai ser emitida a esta entidade que está registada neste momento. Por isso, a resposta é: se a fatura da taxa turística, para quem gera um conjunto de alojamentos locais, ok? É passada ao proprietário, então vocês têm que ter uma conta do proprietário. Percebem porquê? Porque as faturas vão ser passadas ao proprietário. Se eu giro um conjunto de alojamentos locais e a fatura é passada ao meu grupo que gera estes alojamentos locais, então eu só vou registar o meu grupo, não tenho que registar o proprietário. A ideia lógica é nós registarmos a entidade e depois lá dentro, que ainda não mostrei nada disto, estou apenas a passar os conceitos, quando mostrar é mais fácil, vou registar os estabelecimentos. Que entidade é esta? A entidade para quem vai ser passada a fatura relativa à taxa turística. Ou seja, do que eu percebi, que eu não conhecia a vossa plataforma antiga, aquilo que acontecia é que a taxa turística era uma fatura direta ao cliente, ok? Isso deixa de existir. Neste momento, vocês registram a entidade
e depois lá dentro os estabelecimentos, e são vocês que entregam a taxa turística ao município. Vou dizer aqui uma coisa muito importante, com a autorização do Sr. Presidente, que já mencionou isso nas sessões. O vosso regulamento não prevê, neste momento, uma comissão de intermediação. O que é isto, uma comissão de intermediação? Um valor que vos será pago por este trabalho que vocês estão a efetuar, ok? O que é que isto significa? Que vocês vão entregar o valor da taxa turística e que depois, no momento em que for identificado pelo município, vocês vão receber uma percentagem desse valor da taxa turística, ok? Essa alteração requer uma alteração do regulamento, que não o prevê. E segundo indicações do próprio Presidente e dos elementos da Câmara Municipal, está a ser efetuada essa alteração, está a ser revisto o regulamento. Por isso, se vocês também têm questões relativas ao regulamento, se querem também contribuir para essas alterações, mais uma vez peço e entrem em contacto com esta equipa da taxa turística, porque provavelmente irão existir sessões para se poder debater o respectivo regulamento, ok? Então, esta comissão, à partida, será implementada nesta alteração do regulamento e com efeitos retroativos. O que é que isto significa? Que, obviamente, vocês vão começar a entregar a taxa em abril. O regulamento ainda não tem previsto esta comissão. Significa que não se pode entregar esta comissão ainda neste momento. Primeiro tem que existir alteração. Mas aquilo que o Sr. Presidente mencionou é que quando sair esta alteração vai ter efeitos retroativos, ou seja, vocês vão receber o valor destes meses que estão a entregar, ok? Isto para esclarecer questões que possam existir e para perceberem que, neste momento, vocês, operadores turísticos, são responsáveis por recolher, segundo o regulamento, o valor da taxa e entregar ao município. Para isso, vamos então registar a nossa entidade no sistema. Ora, eu chego à plataforma e aquilo que tenho que fazer logo em primeiro passo, é fazer o pedido de registro. Sem isto, eu não consigo aceder à plataforma, ok? Então, eu vou à página principal, carrego em pedido de registro. No pedido de registro, vai-me ser apresentado um formulário de registro, volto a dizer, da entidade. A entidade a quem será passado mais à frente faturas. Por isso, eu aqui vou introduzir uma designação, ok? Eu vou colocar um nome mesmo, vai ser singular a minha entidade. Vou identificar o meu país de residência, ok? Vou introduzir o NIF, e agora deixa-me ir buscar aqui um NIF falso, só um bocadinho. Ok, pode ser, por exemplo, este. O sistema identifica que eu sou uma entidade singular e que, nesse caso, eu tenho que apresentar uma certidão de domicílio fiscal. Se eu fosse uma entidade coletiva, eu teria que entregar a certidão permanente, ok? Isto para garantirmos que vocês que se estão a registar são quem realmente dizem ser. Esta certidão de domicílio fiscal pode ser retirada do portal da AT, ok? Se tiverem com dificuldades em retirar esta certidão para fazer a entrega, podem também entrar em contato com estes elementos da taxa turística que eles apoiam-vos, ou então, em casos excepcionais, eles também aceitam, por exemplo, uma fatura de eletricidade. Vamos imaginar que tenha o vosso nome e a vossa morada, ok? Mas o correto será mesmo a certidão de domicílio fiscal, ok? No caso de terem nisso, eu vou introduzir aqui essa informação. Reparem que não é o campo obrigatório. Eu já vou ver as mensagens, eu pedia só um bocadinho. Vou primeiro terminar, pelo menos esta parte, e depois vou então às mensagens. Neste caso, temos então aqui a possibilidade de anexar a certidão de domicílio fiscal. Vou clicar em anexar
E depois posso arrastar para aqui um documento ou faço carregar e vou buscar ao meu computador o documento da certidão do domicílio fiscal, ok? Importante só ter em consideração aqui, o sistema está aberto para receber ficheiros de tamanhos muito, muito grandes, mas se vocês tirarem uma fotografia, às vezes tiram fotografias muito pesadas, ok? O sistema tem que ter sempre um limite, mas à partida todas estas questões estão aqui calculadas. Qualquer questão que tenham aqui a carregar o documento, mais uma vez, podem enviar para o e-mail da equipa da taxa, porque eles já têm apoiado as pessoas também a carregar aqui o documento. Eu vou identificar, volto a dizer, nisso não é um campo obrigatório, eu vou identificar aqui a minha morada, a minha rua, eu vou inventar aqui uma morada. Imaginem, vou colocar o meu código postal, vamos imaginar que sou do Porto, a minha entidade é do Porto e tenho um empreendimento neste momento em Albufeira. Então, eu estou a registar a minha entidade. Vamos aqui introduzir informação. Depois, vou ter que introduzir, já introduzida a informação aqui da morada, vou introduzir um e-mail e este e-mail é o e-mail para o qual serão enviadas as notificações que a plataforma envia de forma automática, por isso coloquem aqui um e-mail onde realmente tenham acesso, ok? Para receber notificações importantes. Têm depois aqui a identificação de ou um telemóvel ou um telefone, reparem, um ou outro, quando existem dois asteriscos, é muito importante que percebam que só um dos campos é obrigatório. Eu vou, por exemplo, colocar aqui o telefone e não vou preencher o telemóvel. Vou depois introduzir, e agora peço a vossa atenção para isto, que é nome do utilizador de acesso. O que é isto do utilizador de acesso? Quando vocês forem entrar na plataforma, vocês vão ter que ter um utilizador e uma palavra passe, ok? Então, esse utilizador que está aqui a ser pedido é esse utilizador que vão entrar para iniciar a sessão. E este utilizador, depois de registado, não pode ser alterado, ok? Então, eu peço-vos para aqui colocarem utilizadores simples que se recordem e que não se esqueçam. Não precisa de ser o vosso nome completo, também não faz muito sentido. Aquilo que faz sentido é que seja um utilizador simples para entrar na plataforma. Por exemplo, eu vou utilizar assim, Maria _Oliveira. Não tem que ter underscores, é apenas um exemplo, mas utilizem algo simples, sucinto. Depois de registada aqui a maior parte da informação da entidade, eu vou ter a pessoa de contacto, ok? Esta pessoa de contacto poderei ser eu própria, ok? Mas imaginem que eu estou a registar um grupo. Aqui iria pôr a pessoa do grupo. Neste caso é uma pessoa singular, a própria pessoa de contacto serei eu, ok? E vou pôr aqui novamente ou o telefone ou o telemóvel. Muito bem, feita esta informação, reparem, designação, país, NIF é obrigatório, NIS não é obrigatório. Colocar a informação de certidão de domicílio fiscal, colocar a morada, colocar e-mail, telefone, nome do utilizador, que é para entrar na plataforma, a pessoa de contacto e agora dou consentimento aqui à política de privacidade do município, que pode ser consultada por vocês, e no final faço submeter, ok? O que é que vai acontecer? Quando vocês fizerem submeter, vai ser apresentada uma mensagem a dizer que neste momento o vosso pedido está a ser validado pela equipa interna do município. Ou seja, e vocês registaram-se e o que acontece é que neste momento, depois de estarem registado, o município vai ter que validar o vosso pedido. Garantir que os dados que vocês introduziram estão
corretos. Por exemplo, há pessoas que registaram um estabelecimento e agora isso tem que ser alterado. Aquilo que esta equipa está a fazer é, no caso de existir dúvidas, estão a entrar em contacto direto com vocês. Ou seja, não querem rejeitar pedidos apenas porque sim, estão apenas a validar e a rejeitar quem realmente não responde e existem dúvidas muito grandes. Por isso, neste momento, vocês irão receber um e-mail também a dizer exatamente o que diz naquela mensagem e ficam a aguardar, ok? O e-mail é um bocadinho semelhante, volto a dizer que isto é apenas testes, mas é um pouco semelhante a este e-mail que diz que o seu pedido foi registado na plataforma, foi submetido com sucesso e encontra-se na fase de validação. Após a validação ser realizada, será notificado do resultado, ou seja, vocês vão aguardar receber um e-mail a dizer que o vosso registro foi efetuado e que está neste momento, então, a aguardar a validação. Eu vejo que a doutora Carla está aqui a responder, às vezes eu paro um bocadinho, as mensagens e agradeço porque assim, à medida que vão sendo colocadas, existem logo essa informação. Autocampo é obrigatório. Validar. Oh, pronto. Existe aqui uma questão sobre o NICE, daquilo que eu consigo verificar que ainda foi que não foi aqui validado, que está a dizer que o NICE não é, que está a ser obrigatório. Nós temos já várias entidades que foram registadas sem o NICE. Aquilo que, e como vocês viram no exemplo, eu própria não preenchi o NICE e o sistema deixa-me avançar sem nenhum problema. O que eu pedia era, por favor, que enviasse um e-mail para a equipa que está aqui neste momento a responder. Eu depois vou deixar aqui os contactos também, porque elas depois podem entrar em contacto consigo e apoiá-la até no próprio registro. Mas já temos vários utilizadores que não registaram o NICE e não tiveram problema e conseguiram avançar. Depois tenho aqui uma colega que diz que na semana passada pôs uma fatura de água da minha morada. À partida, o município irá aceitar, foi como eu lhe disse, essa fatura. Qualquer das formas, se existir alguma questão sobre. Estava aqui a verificar. Alguma questão sobre a fatura, eles irão entrar em contacto consigo. Muito bem. Pronto. A Inês tem aqui uma questão sobre os números estrangeiros neste momento. E os números estrangeiros neste momento não estão a ser aceitos, ou seja, o sistema tem a maior parte dos utilizadores a registarem números portugueses. E isto depois é uma questão que o próprio município vai avaliar. O que é que isto significa? Nós temos neste momento um limite para garantirmos que o número que é introduzido é português, porque 97% das pessoas está neste momento a introduzir números portugueses, ok? O que é que isto significa? Que está fechado para garantir que não existem erros de digitalização, ou seja, ninguém introduz números a mais. Neste momento, o município ainda avançou com esta configuração, ou seja, é necessária a introdução de algum número português. Aquilo que ficou definido foi que, se não existir mesmo um número português e não existir essa possibilidade, esses utilizadores devem registar o número do telefone 999-999-999 e o sistema vai permitir avançar com este número, ok? Ou seja, a maioria registra números portugueses. Como a maioria registra números portugueses, o sistema está a tentar que não existam erros. Caso não tenham um número português, introduzam 999-999-999, ok? Só isto. Que assim o município já sabe que este número não existe e que é apenas porque vocês não tenham e não têm contacto português e que irão entrar em contacto com vocês através do e-mail. Ok. Depois, estão aqui a perguntar se a Câmara tem alguém que vos pode ajudar. Sim, na Câmara tem alguém que vos pode ajudar. Eu no final vou deixar aqui o e-mail e o número de telefone, ok? Ok. Nesta parte, já estamos na parte aqui do registro da entidade.
Eu estou a passar muito rapidamente pelas mensagens, espero que se estiver a passar alguém, tenha aqui os colegas já a partilhar contactos também do próprio município. Se existir alguma questão, peço à doutora Carla, à doutora Helena também, que vão aqui apoiando nas respostas nas mensagens. Eu vou então avançar. Se for uma entidade que não é portuguesa, volto a dizer, ou seja, eu coloco aqui o meu nome, coloco aqui o meu país de residência, tenho a identificação então do meu NIF, tem a introdução da informação fiscal e no caso dos contactos, tenho então que introduzir, se não tiver um contacto português, este valor e o sistema vai me permitir avançar com este valor, ok? Muito bem, então, eu neste momento introduzi informação. Feita a introdução sobre a entidade, vamos então introduzir a informação do estabelecimento. O que é que isto significa? A entidade registada, depois da entidade estar registada, vocês vão receber então, a maior parte, um e-mail sobre a validação. O que é que esse e-mail vai dizer? Algo deste género. O seu pedido de registro na plataforma foi aceite. Para definir as suas credenciais de acesso para o utilizador, isto foi um exemplo que eu criei, ok? Selecione o seguinte link. Estão a ver aqui este link? Eu vou clicar aqui e o sistema vai, no fundo, direcionar-me para uma página para eu definir as minhas credenciais de acesso. O que é este finalizar acesso, então? Este finalizar acesso é definir o utilizador e a palavra, desculpem, é definir a vossa palavra passe. O utilizador já está, peço desculpa. A vossa palavra passe. Neste momento, ele não vai deixar porque eu já tenho aqui uma limitação de tempo, mas vocês vão ser encaminhados para uma área onde definem a palavra passe. O que é que acontece? Depois de definida a palavra passe, vamos agora sim entrar no sistema. Antes de eu entrar no sistema, o que é que temos cá que vos pode apoiar? Volto a dizer. Vocês vão ter aqui, na opção manual do utilizador, se carregarem aqui, uma opção, vamos aqui mesmo a produção, que eu vou estar cá, já aqui colocado, um manual que vos apoia em todo este processo. Imaginem, eu tenho aqui pedido de registro e se eu clicar em pedido de registro, vou para uma área que explica exatamente a informação que eu tenho que introduzir e os passos que tenho que fazer para efetuar o registro. Isto está disponível então na vossa página principal, na opção de manual. Têm também FAQs, que são perguntas frequentes, questões que possam existir mais frequentes e que esta equipa do município está já neste momento a colocar aqui perguntas e respostas em português e em inglês que vos possam ajudar sobre questões da taxa turística. Têm também o esqueceu-se da palavra passe, que é muitas vezes utilizado quando nos esquecemos da palavra passe que definimos no e-mail de finalizar acesso. E têm também a opção de esqueceu-se do nome do utilizador. O que é isto do nome do utilizador? Já respondo aqui a Andreia, é o nome do utilizador, se eu me esqueci daquele campo que eu pus no formulário e quero novamente saber o que pus lá. Eu posso então colocar aqui o e-mail e o meu NIF, vou fazer submeter e vou receber um e-mail com essa informação. O manual, Andreia, está cá em baixo. Ok? Manual do utilizador e fax. São estas duas opções que estão cá em baixo. Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Entrar na plataforma. Registrei a minha entidade, foi validada, defini as credenciais de acesso. Vamos então introduzir o nome do utilizador. Eu vou entrar num grupo que já está criado, que eu criei anteriormente. Vou introduzir aqui a palavra passe e vou introduzir o meu utilizador. Vou iniciar sessão. Ui, só um bocadinho, que acho que me enganei aqui. Pois estou a entrar em produção, não dá muito jeito. Aqui. Vou então iniciar. E entrei então na apresentação. O que é que eu tenho neste momento? Neste momento, então, eu tenho 3 menus disponíveis.
nestes três menus, eu vou ter, só um bocadinho aqui. Muito bem. Peço imensa desculpa, tenho aqui uma questão. Dê-me só aqui um segundo, que tenho aqui um colega do município, pode ser alguma questão que vos possa ajudar. Só um bocadinho. Já fechado. Peço imensa desculpa, eu tinha aqui um colega, mas era uma questão por causa de uma das questões que estavam aqui a ser colocadas, já está respondido. Vou então continuar. Quando nós entramos na plataforma, nós temos neste momento aqui a opção de registar estabelecimentos. E agora aqui é onde eu vou registar todos os estabelecimentos que estão associados à minha entidade. Ou seja, se eu sou um grupo que gere estabelecimentos, eu vou registar aqui estes estabelecimentos, sendo que nesta consciência, as faturas que forem passadas pelo município será ao grupo, porque é a entidade que está associada a esse estabelecimento. Para eu para eu então registrar o estabelecimento, eu clico aqui em estabelecimentos, clico aqui na opção registar estabelecimento. Eu já tenho um estabelecimento registado neste momento, mas para registrar um novo, vocês vão ter aqui 0, vão clicar em registar estabelecimento. Quando chegam a esta informação, têm então que introduzir toda a informação do estabelecimento e para isso vão introduzir o nome do estabelecimento, apartamento Rosário, vamos imaginar. Eu normalmente costumo dizer que aqui vocês têm que pensar na informação que introduziram quando foram registar o vosso RENAL ou o vosso RENET, porque esse é um dos campos que vai ser solicitado aqui. Eu vou dizer, por exemplo, que é um alojamento local, que se trata de um apartamento. Vou introduzir neste momento aqui o RENAL, porque se trata então de um alojamento local, a informação sobre este estabelecimento. O tipo de autoliquidação será mensal, é a única opção que está disponível. Vamos ter então, e reparem, aquilo que eu estou a colocar é a informação que vocês têm depois de já terem a conta. Tenho aqui vários colegas a falar sobre isso, sim, ou seja, primeiro criam a conta, depois registram os estabelecimentos. Vou colocar aqui o data de início da atividade. E o que é esta data de início da atividade? A data de início da atividade do vosso estabelecimento, ok? Ou seja, quando é que vocês iniciaram atividade nesse apartamento como alojamento local? Eu vou colocar, por exemplo, aqui 1/1/2025, a informação do apartamento. Ok, vamos colocar aqui o código postal já da Albufeira, a freguesia. Mais uma vez, o e-mail de contacto deste estabelecimento e imaginem, se este estabelecimento, por acaso, tivesse outro contacto de diferente entidade, isto é quando se trata de um grupo de empreendimentos turísticos. Eu tenho o grupo, mas depois cada hotel tem o seu contacto. Neste caso, eu estou a registrar algo que é local, um alojamento local, por isso será a partir da mesma informação que já dei anteriormente. Vou introduzir então um contacto, mais uma vez, pessoa de contacto para este estabelecimento, que pode ser também informação que já está repetida face à minha entidade, isto pode acontecer, e vou introduzir a capacidade dos quartos e vou introduzir a capacidade da cama, ok? Eu introduzi toda a informação, alguns dos campos não são obrigatórios, eu avancei-os exatamente por causa disso, como é o caso aqui da classificação, ou como é o caso do site oficial ou da rede social.
eu introduzo a informação do meu apartamento, neste caso, faço submeter e, mais uma vez, vão receber um e-mail a dizer que a informação do vosso estabelecimento está a aguardar a validação por parte do município. Ou seja, tudo o que vocês introduzem nesta fase inicial, entidade e estabelecimentos, tem que ser mesmo validado pelo município para terem a certeza que essa informação está então certa e correta. Tudo aquilo que eu estou a dizer está assim no manual. Tenho aqui vários colegas a perguntar se essa informação está no manual. Sim, passo a passo, exatamente aquilo que têm que fazer para registrar a entidade e aquilo que têm que fazer para registrar o estabelecimento. Muito bem. Coloquei a morada da entidade e não do estabelecimento. Como posso fazer essa alteração? Muito bem. Agora os colegas estão-me a perguntar aqui uma coisa importante, que é, vai acontecer duas coisas. Registou o estabelecimento, ele não lhe aparece aqui porque ele ainda não foi validado. Se, por acaso, antes da validação do município, eles derem por essa questão, vão contactá-lo e vão eles próprios alterar. Se, por acaso, eles já aceitaram, porque não houve essa possibilidade de validação, junto ao estabelecimento, que já lhe vai aparecer na listagem depois da validação, vai existir aqui a opção de editar, ok? Então, aqui vai poder editar toda a informação sobre os estabelecimentos que já estão registados. Ok? Depois, tenho aqui colegas a perguntar se o nosso estabelecimento tiver 63 alojamentos de registar, tenho que registar os 63 dos meus estabelecimentos? Eu penso que a pergunta tem que ser formulada. Se eu sou um grupo que tenho 63 alojamentos locais, tenho que registar os 63 alojamentos locais. Ok? Depois de registados os estabelecimentos, aquilo que vamos fazer é, eu já tenho entidades, estabelecimentos registados, validados, mensalmente. Aquilo que eu vou entregar são então as declarações de autoliquidação. O que é que são as declarações de autoliquidação? Estas declarações é o nosso terceiro conceito. É onde eu entrego mensalmente a informação da taxa turística, para que me seja gerado faturas para eu pagar essa própria taxa turística. Ou seja, a fase inicial é que dá mais trabalho. É aquela em que eu registro-me a mim, como entidade, registro os estabelecimentos e depois, mensalmente, eu utilizo este menu, declarações de autoliquidação. Nas declarações de autoliquidação, eu vou ter a lista de todos os meus estabelecimentos. O que é que isto significa? Que eu tenho que entregar a declaração por estabelecimento, ok? Essa é outra das regras. Vai ser gerada uma fatura por cada um dos meus estabelecimentos. Nesta área, eu tenho então os estabelecimentos que estão ativos e aquilo que eu tenho para fazer é registar uma nova declaração ou consultar o histórico. Ou seja, eu tenho duas opções dentro das declarações, uma nova ou histórico. Para introduzir uma nova declaração, ok? Aquilo que eu vou ter que fazer é preencher um formulário, ok? Este formulário é entregue mensalmente. Como é que vamos entregar esse formulário? Eu vou definir o período e vocês imaginem, em maio, aquilo que vão fazer é selecionar a opção abril, ok? Eu não vou ter essa opção, porquê? Porque ainda não terminou o mês de abril, eu vou selecionar aqui no ambiente de demonstração outro mês e depois surge-me um formulário que me vai questionar sobre o número total de dormidas que eu tive no meu estabelecimento. Ou seja, eu aqui vou introduzir o valor total de todas as dormidas que ocorreram no estabelecimento. E vamos aqui imaginar que no total eu tive 50 dormidas. Estou a dar apenas um exemplo. De seguida, aquilo que eu tenho que identificar são as exceções. Ou seja, o que é que são as exceções?
aquilo que está previsto no vosso regulamento. No total eu tive 50 dormidas, mas aqui eu tive, por exemplo, 10 delas que foram acima das 7 noites. Tive, por exemplo, 5 delas que foram devidos a tratamentos médicos. Eu, no fundo, estou a identificar ao sistema o número total de dormidas que tive e depois as isenções que lhe foram aplicadas. Isto dá-me um total depois de 35, no fundo, noites que vão ser cobradas, porque tenho 50 menos estas 15, mas o sistema faz isto sozinho. E cá em baixo diz-me exatamente o valor que eu vou ter que entregar ao município, ok? Eu tenho aqui só um colega a perguntar-me aqui umas questões. E aqui normalmente vou parar um bocadinho porque existem questões aqui no formulário. E quando são menos de 7 dormidas, o vosso regulamento diz que é 7 noites, acima das 7 noites. Vocês só têm que cobrar até 7 noites. Se a pessoa ficou 10, vocês só cobram em taxa turística 7. Sendo que aqui identificam as 10 e aqui colocam essas 3, ok? Eu peço à doutora Carla, como estão a fazer, para ir explicando estas questões do regulamento e ajudando aqui. Porquê? Porque temos aqui várias questões. Quando ficam apenas 5 noites, pagam as 5 noites. Aos colegas que estão aqui a identificar, segundo o regulamento, ok? Aquilo que, no fundo, nós temos que introduzir aqui são o número total. Eu tive cá pessoas que, e no total, sem exceções, foi este o número de dormidas. Depois, tenho que, no fundo, retirar as exceções. Eu acho que tem aqui questões que diz, mas assim só calcula uma pessoa por dormida caso sejam mais pessoas. Vamos imaginar um exemplo. Eu sou um casal, 2 pessoas, vão ficar 5 noites. Essas, no total, são 10 noites. Eles têm que pagar taxa turística de 10 noites, porque é 5 mais 5. Ok, obrigada, Daniel. Só para ajudar aqui, vamos imaginar agora que eu sou. hum, Vamos imaginar agora que eu sou um casal com um filho, ok? Esse filho tem menos de. Eu vou-vos depois dar uma forma de fazerem isto mais fácil por estadia, que depois esta declaração pode ser preenchida automaticamente. Mas vamos só imaginar aqui. Eu sou um casal, vamos ficar 5 noites e tenho um filho que tem menos de 12 anos, ok? Então aqui eu vou colocar 15, porquê? Porque eu tenho 5 mais 5 mais 5. Depois aqui vou colocar 5. Porquê? Porque destas 15, 5 são excluídas nesta extensão, ok? Tudo isto é entregue mensalmente. Já vos vou dizer uma forma de preencherem isto mais facilmente. Eu, para já, estou a entregar isto mensalmente, vou fazer submeter. Quando eu preencho toda a informação mensal, o que é que vamos fazer? Submeter. E neste momento o sistema está a ir ao meu sistema financeiro. Quando eu digo ao meu sistema financeiro, é ao do município, e está a pedir uma fatura, ok? Se agora formos ao histórico, o que é que vai acontecer? Eu já tenho aqui várias submetidas para vos dar exemplos, mas vamos nos focar para já na primeira. Eu submeti então aqui um conjunto de valores e junto a esta declaração eu tenho uma fatura. Basta clicar aqui que o sistema vai então apresentar-me a fatura que foi emitida. Essa fatura vai ter uma entidade de referência para que eu possa fazer o pagamento da taxa turística e entregá-lo ao município. Se repararem, esta fatura é passada à entidade que vocês registaram, ok? Que é a que está associada ao estabelecimento. Nesta linha, tenho ainda a opção de ver a declaração que eu submeti. Tenho a opção de ver o DUL, que é um documento comprovativo da declaração que eu submeti.
tenho a opção de descarregar a fatura e depois tenho ainda aqui um botão de substituir, ok? Este botão de substituir permite-me fazer o quê? Vamos imaginar que vocês se enganaram, olharam para a fatura e agora perceberam que colocaram lá 1000 e era 100 e o valor não bate com aquilo que vocês têm aqui a entregar. Se vocês clicarem em substituir, o sistema vai apresentar uma janela que vos vai permitir fazer a retificação do valor. Ok? Era 15, vou colocar 20. Vamos então fazer, tenho que introduzir o motivo da substituição e vou então fazer submeter. O sistema automaticamente vai fazer o seguinte: se eu ainda não paguei esta fatura, ele automaticamente vai-me gerar uma nota de crédito e a seguir vai-me gerar uma nova fatura, que é isso que ele está a fazer neste momento. Se eu já paguei, este pedido vai ter que ser validado pelo município. Olhem, reparem, eu tinha aqui dezembro e agora tenho outra vez dezembro. Só que esta de 20 euros foi substituída. E agora há uma nova de 30. Junto à de 20, eu tenho uma nota de crédito, porque ela teve que ser anulada e agora há uma nova fatura com um novo valor. Se ela já foi paga, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter que aguardar, porque o município vai ter que emitir uma ordem de pagamento para vos devolver dinheiro e só depois deles aprovar é que é gerada uma nova fatura, ok? Vamos só olhar aqui para as questões que estão a ser colocadas, porque vi uma que diz: isso não dá para entregar ao cliente essas faturas? Não, ok? Já vamos a esse passo. Isto que nós estamos a entregar agora é uma declaração de autoliquidação que é entregue mensalmente ao município, ok? É a declaração com os valores totais do mês anterior, sempre. E esta declaração é entregue no mês seguinte, ou seja, vocês recolheram taxa turística em abril. Em maio vão entregar os valores de abril, ok? Eu já vos vou mostrar já de seguida aquilo que vocês podem entregar ao hóspede para comprovar que ele entregou o valor da taxa turística, ok? Mas esta não é a informação para o hóspede. Isto é aquilo que vocês entregam mensalmente. Depois tem aqui uma questão que é: um casal com uma criança que fica 5 noites, declaramos 15 noites com 5 noites de exceção de criança. É exatamente isso, foi o exemplo que eu dei. Depois, parece que temos de meter informações para o mês inteiro. Como é que obtemos recibos para cada grupo de convidados? Já vou explicar. O pagamento é feito isoladamente para cada estabelecimento, exatamente, é uma declaração por estabelecimento que tem que ser entregue, ou seja, posso pedir a emissão de fatura do mês de maio até que dia de junho, ou seja, estão a perguntar até quando é que podem entregar as declarações de autoliquidação. Ou seja, acabamos de abril, vamos entregar em maio os valores de abril. Até quando é que eu posso fazer isso? O vosso regulamento neste momento não tem uma data específica, mas na revisão vai ser alterado e aquilo que está a ser solicitado como alerta, e o sistema vai até enviar um alerta automático, são até 10 dias do mês seguinte, ou seja, até ao dia 10 de maio devem entregar os valores sobre abril. Pronto, eu acho que os colegas já estão aqui a responder. Já vão ter então esta informação, já vão respondendo aqui ao resto das questões. Vou-vos falar agora da questão que mais está a surgir aqui, que é: o que é que eu entrego aos hóspedes? Ok? Muito bem. Para quem tem contabilidade organizada, essa informação é fácil. Passo a fatura e na fatura vai à linha da dormida e depois a linha da taxa. Para quem não tem contabilidade organizada, o sistema permite fazer aqui uma emissão desta guia de recebimento. O que é uma guia de recebimento? Ok? É um documento que vocês podem emitir quando quiser, ou seja, o hóspede vai ficar para a semana.
mas eu quero já emitir este documento para o entregar. Eu posso fazê-lo, ok? Uma coisa são declarações de autoliquidação. Isto é uma comunicação com o município, mensal, uma vez por mês. Outra coisa são as guias de recebimento. Nós criamos esta opção porquê? Porque normalmente os operadores querem entregar um documento ao hóspede com esta informação. No portal da AT é possível vocês emitirem este documento, ou seja, vocês podem emitir a vossa fatura e depois podem emitir uma outra que é relativa à taxa turística que é isenta de IVA, mas é mais trabalhoso, ok? Mas é possível, agora já é possível. Inicialmente não era, agora é. O que é que acontece? Quando vocês vão a guias de recebimento, então, vocês podem ir aqui a nova guia de recebimento e cá dentro vão então produzir este documento que podem entregar ao hóspede. E vamos então colocar aqui o nome do hóspede. Vamos imaginar que eu tenho aqui um Pedro, a identificação desse hóspede, o país de residência desse hóspede. E mais nada é obrigatório. Se eu quiser, até posso pôr aqui um e-mail, porque este documento até pode ser enviado por e-mail também. Ok? Vou introduzir aqui uma informação sobre, por exemplo, o número da reserva ou o número da fatura, ok? Que lhe vou passar. Isto é apenas para fazer uma ligação entre a reserva e o documento que vou entregar a este hóspede. E depois, cá em baixo, eu vou introduzir a informação sobre o número de dormidas que ele vai ter que pagar da taxa turística, ok? E o que é que isto significa? Eu vou aqui e vou então identificar, imaginem, que ele em maio vai ficar então, que temos falado muito, 15 noites, sendo que 5 delas é uma criança, ok? E ao fazermos isto, eu estou a gerar um documento específico para aquele hóspede, para aquela dormida, para aquela família que está à minha frente ou que vai estar no meu apartamento, para eu então entregar esse documento. Vou carregar aqui, submeter, e ele diz-me que a guia está registada com sucesso. Eu posso fazer aqui documento e reparem, ele diz-me total taxa turística 10 noites a 2,20 € e depois tens 5 noites que são isenções. No total vais pagar 20 €. E o que é que eu vou fazer? Vou então gerar ou um PDF ou enviar por e-mail. E posso entregar esta informação então ao hóspede. Uma das vantagens de emitir guias, e agora peço que por favor ouçam com atenção, que é, eu posso então gerar este documento, retiro o PDF, envio por e-mail. Qual a vantagem de eu fazer isto? Ok? Imaginem, isto é o PDF que é gerado. Se eu for registando todas as minhas estadias assim, quando eu for entregar a declaração de autoliquidação, o sistema vai automaticamente buscar estes valores que eu introduzi. Ou seja, eu tenho os hóspedes, eu vou emitindo-lhe as guias. Sempre. E vou entregando o documento para o hóspede. No final, no mês seguinte, quando eu vou às declarações e vou emitir a declaração para o município, ele já vai buscar os valores totais. Ok? Isto é opcional, as guias de recebimento são opcionais, as declarações são obrigatórias, mas se eu emitir guias, consigo depois ter a declaração já preenchida, ok? Esta guia de recebimento não tem neste momento valor financeiro, nem é esse o objetivo, é apenas uma entrega quase que fosse um registro de caixa para essa informação, mas não tem valor financeiro. Aquilo que é um comprovativo de entrega, a partir desse momento não conta como uma fatura, tem aqui a Cátia a dizer, não conta como uma fatura.
o que significa que é entregue este documento e se houver um hóspede que diz, mas eu quero mesmo uma fatura com valor contabilístico da taxa turística, vocês têm duas hipóteses. Ir à AT e emitir essa fatura lá diretamente, porque é possível emitir essa fatura diretamente através da AT. Se não estiverem a conseguir, encaminhem esse hóspede para o município, ok? Que o município terá então de articular esse trabalho com o hóspede. Quem não tem contabilidade organizada deve emitir recibo desse valor? Não, é isso que vos estou a dizer. O que faz é que emite esta guia de recebimento, vai à AT, emite a sua fatura e emite este documento comprovativo, ok? Se o hóspede tiver quiser realmente uma fatura, podem fazê-lo através do portal da AT ou então pedir ajuda ao município. Em termos da plataforma, resta-me falar das recusas de pagamento. Junto das declarações de autoliquidação, eu tenho recusas de pagamento. É a possibilidade de vocês introduzirem aqui alguma situação em que o hóspede se recusou a pagar. Essa informação deve ser identificada para o município, para que o município proceda às questões legais que têm, às instaurações das questões legais que estão associadas ao não pagamento da taxa turística. Muito bem. Depois temos aqui algumas questões. Ok, tem aqui uma pergunta importante que é: tem um colega a perguntar quando as estadias ocupam períodos diferentes, ok? Ora, vamos imaginar que eu vou passar uma guia de recebimento para o meu hóspede e que ele vai ficar em abril 3 noites e depois eu tenho aqui um botão que diz adicionar e eu posso pôr aqui que ele em maio vai ficar 2, ok? Ou seja, neste caso, quando existem períodos diferentes, vocês na própria guia podem então indexar os valores dos meses diferentes. Quando forem entregar as declarações, têm também que fazer essa diferenciação, que é as de um mês ou as de outro. Aqui não há cenários perfeitos. O que é que isto quer dizer? Que tenho situações em que as entidades acabam por, quando existem dois períodos, acabam quase por entregar só no período seguinte o valor total, para não estar a fazer segregações. Mas isto é uma decisão vossa. Imagine, ele vai ficar em abril e maio. Eu entrego tudo em maio. Ok. Não vejo problemas nisso. Ok, depois, deixem-me ver aqui. Muito bem, nas recusas de pagamento tem um colega aqui a dizer se o NIF é obrigatório nas recusas. Ele está aqui como NIF, nós já vamos fazer a alteração dessa label, porque aqui não é obrigatório que seja mesmo o NIF. Pode ser, por exemplo, o número de identificação desse hóspede, e eles têm sempre que ter alguma identificação, ok? Muito bem. O que é que nós temos aqui um colega a dizer? Quando vimos aqui as guias, se eu colocar abril, ele assume para as datas de abril. Se eu colocar para maio, ele assume maio, ok? Muito bem. Esta é uma apresentação rápida. Nós temos aqui uma sessão de 1 hora exatamente por isso. Aquilo que eu vos quero dizer é que todas as questões que têm neste momento devem ser endereçadas exatamente para aqui. taxa.turística@cm-albufeira.pt. Depois, relativamente aqui, as guias de recebimento não são obrigatórias
As declarações as guias são estritamente opcionais. As guias funcionam como um comprovativo se quiserem entregar ao hóspede. As declarações é que são obrigatórias e têm que ser entregues mensalmente, ok? Quanto à documentação, estavam a perguntar aqui. Muito bem. Eu sei que temos aqui imensas questões que estão a ser colocadas. Aquilo que eu vos pedia é para essas questões serem endereçados para aqui. Para este e-mail. António, se o hóspede quiser uma fatura com valor contabilístico real, tem duas hipóteses. Ou vai à AT e faz essa identificação, é possível emitir uma guia diretamente através da AT com valor indexado à taxa turística, ou então encaminha esse pedido para o município. Para taxa turística, desculpem, taxa.turística@cm-albufeira.pt, ok? E o contacto 289-599-666, ok? Volto a dizer, os recibos aos hóspedes são as guias de recebimento. Sim, Andreia, nós temos várias situações em que isso acontece. Em que se coloca, imagino, começou em maio e abril e entregam só depois a relativo a maio, toda a informação. Não fazem a divisão. Para não terem tanto trabalho numa divisão. Consideram o mês de saída. Ok, muito bem. Cumprimos aqui a hora. Eu podia mais uma vez. Eu podia, por exemplo, ao Miguel que está a dar aqui esta informação, por favor, colocasse esta informação para o próprio município, que relativamente às guias, neste momento, elas estão a sair em português. Se virem que isso é realmente um problema, indiquem também ao município que nós também desenvolvemos esse mecanismo para que saiam em inglês. Ok, muito bem. A Feito taxa de isto, 2,5%. isso. A taxa de 2,5%, queria só dizer-vos que será depois fornecida informação, porque neste momento ela não está no vosso regulamento, está a ser aprovada, de como vocês vão ter que fazer para receber esse valor, ok? É essa a indicação que eu tenho do Sr. Presidente. Bem, eu vou então, eu espero que toda a gente tenha retirado e as perguntas que estão a colocar aqui, por favor, as enviem para este endereço de e-mail. Todas as questões serão respondidas por lá. Muito bem. Vou então terminar a sessão, porque temos aqui este período de 1 hora. Questões, por favor, que não tenham sido enviadas, coloquem-nas para este e-mail.